Oi, senhor pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal EBD Betel. Eu me chamo Esdras Oliveira. Nós estamos estudando a revista Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que tem por título O Encontro com Deus. Mas antes, a gente vai comentar um pouco sobre a aula anterior, que foi com o nosso professor Vitor. Se você não assistiu a aula anterior, está chegando agora no canal, eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo e você assiste lá depois ou antes mesmo desse vídeo, como você quiser. Mas na aula anterior, a lição de número 5, o Vitor trouxe aqui para nós o estudo sobre a circuncisão, como ela foi feita depois que o povo saiu do deserto e com Josué na liderança, e novamente o restabelecimento da celebração da Páscoa, que é a comemoração da saída do Egito. Depois de 39 anos, a Páscoa ela foi restabelecida por uma ordem dada por Deus. Então, se você não viu o vídeo, veja o vídeo, comentando só um pouquinho aqui para a gente não se perder. E na aula de hoje, como eu disse, nós iremos estudar sobre a lição de número 6, o encontro com Deus. Vamos lá? Começando a nossa lição de número 6, o encontro com Deus, o texto do dia está em Josué capítulo 5 e versículo 15, que diz: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Nós iremos já entrar nessa parte em um dos tópicos. A síntese vai nos dizer: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Então, nós vamos relatar sobre o livro de Josué, o caso de Josué, mas trazendo já uma aplicação para os nossos dias, isso é muito real. Porque é como Paulo diz, que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Então nós recebemos uma nova natureza pela regeneração do Espírito Santo, pela lavagem da regeneração do Espírito Santo, e todo o nosso ser, tudo aquilo que nós desejávamos, nós já não desejamos mais. Agora as vontades de Deus são estabelecidas em nós. Nós realmente recebemos a mente de Cristo, como vai dizer Paulo, e nós somos transformados na renovação do nosso entendimento. Então, se você pode se perguntar, a partir de agora, você já teve um encontro com Deus? A sua vida ela foi realmente transformada? As suas ações, elas condenam que você teve um encontro com Cristo? Que Deus realmente se mostrou até você e você agora é uma nova criatura? Você é convertido? Então, essa é uma pergunta que nós podemos fazer. E essa é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias. As nossas ações, elas têm que manifestar as palavras de Jesus. As nossas ações, elas têm que testemunhar. Billy Graham vai dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, que nós possamos refletir desde já sobre tudo isso e avaliar por nós mesmos, em nós mesmos, se nós permanecemos na fé. É como diz Paulo em 2 Coríntios, lá nos últimos capítulos. Ele diz: provai a vós mesmos se permaneceis na fé, se é que já não estáis reprovados. Amém? Mas só uma aplicação rápida, nós vamos dar agora início ao tópico de número 1, que tem por título A Antessala da Batalha. Então, trazendo aqui rapidinho para os irmãos entenderem, essa palavra antessala, eu fui pesquisar, porque eu não sabia muito bem o que ela queria dizer, por mais que ela já seja autointerpretativa, e ela vai nos trazer o sentido de sala de espera. É uma sala antecedente à principal. Então, nós temos aí uma cena que antecede aí, umas descrições que antecedem a batalha que Josué e o povo iria travar. Então, tópico de número 1, basicamente o comentarista ele vai nos trazer o conhecimento, na primeira parte, de que Josué, ali no início dos versículos que nós vamos estudar no capítulo 5, que é do 13 ao 15, então o comentarista ele vai nos abrir o espaço para que nós entendamos ou possamos pensar que Josué ele se retirou, ele foi estar um pouco a sós com Deus, foi falar com Deus, foi orar, refletir e buscar estratégias para essa batalha que estaria à frente, que logo eles iriam enfrentar. E desde já, com essa ênfase que o comentarista nos traz, eu quero destacar a importância de que o líder ele exerce e um líder que ele é guiado pela presença de Deus. Ele se viu na importância de falar com Deus, de buscar a direção do Senhor, pois Deus é aquele que nos direciona e que nos dá a certeza da vitória na batalha.
Então, a recomendação que foi dada no início do livro para Josué é para que ele não se apartasse do livro da lei, mas permanecesse fiel na palavra e a Deus. Isso, Josué, ele exercia e produzia nele um bom caráter como líder, um exemplo. Não é à toa que ele também tinha sucesso em todas as suas ações, o qual Deus determinava para que ele determinasse ao povo, né? Para que ele ordenasse ao povo nas suas ações. Então, um líder que busca a Deus, um líder que fica a sós, que fecha a porta do seu quarto e ora a Deus em secreto, certamente ele obtém respostas e direções. E é o que aconteceu com Josué. No caso, Josué, ele tem um encontro ali, aparece a ele o que a Bíblia declara como o príncipe do exército do Senhor. Ele apareceu e uma das indagações que Josué faz, que nós vamos ver mais à frente, é: quem vós sois? Sois vós um dos nossos inimigos? Então, um encontro que provocou ali uma certa dúvida, um medo em Josué. Mas aquilo ali logo passaria. E com as palavras posteriores daquele a quem estava diante da presença de Josué, ele vai ter a certeza de quem era que estava ali com ele no momento. E é nessa visão, melhor dizendo, nessa aparição, esse príncipe do exército do Senhor, ele aparece com uma espada à mostra, nua, desembainhada. Então, isso nos traz um sinal, nos traz um entendimento que certamente ali haveria um sinal de juízo, um sinal de espada. Quando a Bíblia se refere a Deus trazer juízo a alguém, é usada também essa metáfora de espada, de forma que chegaria o juízo, chegaria a retribuição, a consequência dos atos, a ira de Deus sobre algum determinado povo. Então, essa é a visão que Josué teve. E por que o da espada desembainhada? Por que a espada nua? Isso era para mostrar para Josué que o tempo dos cananitas havia chegado. Então, ali a lição ela vai nos trazer o conhecimento de que os cananitas, eles, em sua forma de culto, eles sacrificavam crianças em suas formas de culto, eles adoravam astros celestes e animais. Então, tudo isso que é abominação para o nosso Deus, para o Deus de Israel. Também praticavam feitiçarias e também toda sorte de impiedade. Então, certamente ali o limite da ira de Deus se estabeleceu. E ele enviaria juízo e traria a consequência para o povo. Traria aquilo que é chamado de juízo e a condenação do povo, vamos dizer assim, entre aspas. Então, a determinação de Deus seria para que Josué fosse para essa batalha e exterminasse o povo cananita. E no subtópico 2, o comentarista pôs por título aqui: Josué visita o lugar da batalha. E ele demonstra a importância de o líder conhecer o campo de guerra. Essa é uma necessidade, de conhecer o lugar antes da batalha. Nós podemos ver um exemplo aqui simples e rápido. Por exemplo, nas corridas de Fórmula 1. Antes de iniciar-se a corrida, certamente alguns pilotos já conhecem toda a pista, mas tem as voltas de reconhecimento da pista. E nós podemos já aplicar talvez isso para Josué, de uma maneira para que você entenda melhor, de que Josué ele foi conhecer o campo da batalha antes, de forma que ele era prudente naquilo que ele fazia. Se ele pudesse tirar e extrair dali algumas estratégias para conduzir o povo, certamente ele poderia, porque ele estaria se antecipando e conhecendo o lugar antes da guerra. E ele se direciona ali, ele sai do acampamento de Gilgal e se direciona até ao pé de Jericó. Prudentemente, o líder Josué faz isso em favor e em cuidado do povo de Deus. E ele recebeu uma promessa no capítulo 1 e no versículo 3 de que todo lugar que ele colocasse a planta do pé dele, Deus lhe entregaria. Então, Josué, prudente e obediente à ordem de Deus, e se lembrando da promessa que foi feita a ele, ele fez isso. Saiu do acampamento em Gilgal e se direcionou até o pé de Jericó, e lá ele reconheceu o lugar da batalha. No subtópico 3, o comentarista coloca: Josué busca uma visão estratégica. No contexto do versículo, no versículo, fazendo uma exegese rápida, ali no versículo vai falar que Josué levantou os olhos e olhou.
E aí a lição ela vai nos trazer duas definições de palavras que são muito interessantes para que a gente compreenda tudo isso. A palavra levantou pode ser entendida no hebraico, o significado dela é nasa, e ela vem ser entendida como erguer, levantar. Quando você se inclina de forma que você quer ver o horizonte, aquilo que está mais além. Então essa foi a prudência de Josué. Avaliar bem, levantar, tentar enxergar até os limites, até o horizonte. E a segunda palavra que a lição nos propõe, que é a palavra olhou no versículo, é em hebraico ra'a, que significa examinar, inspecionar, perceber ou considerar. Então, não bastava Josué ter erguido os olhos, ele também inspecionou, ele considerou, ele percebeu e ele examinou o campo de batalha. E é legal essa jogada que o comentarista faz, que ele diz: Josué considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades e percebia os percalços. Talvez nós podemos dizer que essa deve ser as duas atitudes que o líder deve ter. Nasa, levantar os olhos, e Ra'a, perceber, considerar e examinar o caminho, o campo de batalha que ele em breve será introduzido ou se introduzirá. Amém. E no tópico 2 tem por título Deus se revela a Josué. O subtópico 1, o comentarista vai colocar como o Senhor dos Exércitos. E ele começa dizendo, nos fazendo lembrar de quando Moisés ele teve o encontro com Deus ali, na sarça ardente, onde de forma que ela ardia, mas não se consumia em fogo. E aquilo chama a atenção de Josué, de forma que ele se aproxima. E mais adiante, no livro de Êxodo, num dos episódios onde Moisés está em oração, conversando com Deus, ele indaga a Deus como que ele apresentaria, qual o nome que ele daria a Faraó, quem teria o enviado. Então Deus ele responde a Moisés dizendo: o eu sou o que sou me enviou a vós. Então essa é a forma como que Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o que sou. A lição ela vai nos trazer aí o entendimento de que essa expressão ela se coloca na totalidade de tudo, onde Deus ele é o que ele necessita ser, o que a situação precisa que tenha, precisa que haja, ele o é. E ele é o sou o que sou. Ele é o todo em si onipotente, por completo. Em si mesmo ele possui todo o poder, toda a ciência. E ele está em todos os lugares. Essa é a forma que Deus se apresenta a Moisés. Já a Josué, nesse encontro que ele teve, com o que nós podemos dizer príncipe do Senhor, o comentarista vai nos trazer o entendimento, vai nos trazer a descrição de que Deus se revela como o Deus da guerra, Senhor da guerra, Senhor dos exércitos, melhor dizendo, Deus dos exércitos. Então, para Josué, ele se aparece num cenário onde Josué necessitava de uma direção, necessitava de uma segurança e de um refúgio. E como o eu sou o que sou, ele é o que a situação exige para que alguém seja, na situação de Josué, necessitava de alguém que liderasse e desse a certeza na batalha. Então, Deus se apresenta ali como sendo o Deus dos exércitos. O que nos dá um entendimento de que ele domina sobre os exércitos. Ele é Senhor sobre os exércitos. Ele tem todo o poder sobre todos os exércitos. E todos os exércitos o temem. Todos os exércitos estão sob o seu domínio. Então, a partir do momento que Josué ele tem aquela visão, Deus se apresenta como sendo ali a providência, como sendo a resposta, como sendo a solução para a dificuldade do problema que Josué iria enfrentar. Se assim podemos definir como problema. E é engraçado que nos 2 episódios essa fala ela é direcionada tanto a Moisés quanto a Josué, que é quando Moisés se apresenta ali diante da sarça e quando Josué ele se apresenta diante do príncipe
do exército do Senhor, príncipe do exército de Deus, a ordem que é dada para os dois é: tire as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás pisando é santa. Então, mais uma vez aí, Deus demonstrando e declarando a sua santidade e a reverência que nós devemos ter diante dele. E uma curiosidade é que Moisés ele foi criado no Egito, onde as culturas egípcias, todas as histórias, todos os costumes estavam introduzidos na mente de Moisés, em sua formação. Então, quando ele sai do Egito, já aproximadamente com seus 40 anos, ele sai também com alguns costumes do Egito. Isso eu aprendi com o Rodrigo Silva, arqueólogo, e ele diz em um dos seus vídeos que uma das formas, um dos rituais que era feito com os egípcios era que aquele representante, faraó, quando se aproximava para sacrificar aos deuses, a ordem que era estabelecida para ele é para que ele retirasse as sandálias dos pés, porque certamente ali onde ele entraria para fazer o ritual era algo sagrado, era um ritual ali solene. Então, para que Moisés entendesse a seriedade e o recado e a ordem de Deus, Deus fala com Moisés numa linguagem que ele pode entender. Então, Deus fala a Moisés: retire as sandálias dos teus pés. E para que Josué fosse edificado e tivesse a certeza de que era Deus que estava falando com ele, Deus também fala com Josué dizendo: retire a sandália dos teus pés. Onde ali ele poderia encontrar a certeza de que, como Deus falou com Moisés, e Moisés relata, também Deus fala com Josué, e Josué pode relatar que foi a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é inconfundível. Jesus, no capítulo 10 de João, ele vai dizer que ele é o bom pastor, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, Josué pode ter a certeza de que era o bom pastor. Era o pastor que cuida de nós, como o salmista Davi vai escrever mais à frente. Era o Deus dos exércitos, o eu sou o que estava falando com Josué. Então o comentarista, ele continua dizendo que Deus se revela a Josué como sendo o Senhor Todo-Poderoso. E essa descrição de Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, nós encontramos em outras referências na Bíblia. Por exemplo, em Salmos número 24, a gente vai encontrar ali o salmista declarando quem era este Rei da Glória, e numa descrição onde traz a total descrição de Jesus, da pessoa de Jesus, da divindade de Jesus, o salmista escreve: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Este é o Rei da Glória. Então, Josué teve um encontro com Deus ali, Deus se apresentando como sendo o Senhor Todo-Poderoso, e o salmista relatando ali nos Salmos, mais à frente, no número 24. E no Salmo 46 também a gente vai ver o salmista declarando: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Deus, ele fala com um e confirma a todos a sua palavra, a sua essência, as suas características, os seus adjetivos e atributos. E é isso que o comentarista ele quer nos trazer ao conhecimento. Relatando sobre quem se apresentara diante de Josué, aquele que se apresentou disse que ele era o príncipe do exército do Senhor, príncipe do exército de Deus. E a lição nos traz um subsídio do comentarista George Bush, que ele vai dizer: é opinião firmada, tanto entre expositores antigos quanto modernos, que este, o príncipe do exército do Senhor, não era outro senão o Filho de Deus, o Verbo eterno, que apareceria naquela forma e mais tarde assumiria o corpo para a redenção dos homens. Então, é de conclusão múltipla, conclusão coletiva, de que aquele que se apresentara a Josué era não outro a não ser Jesus Cristo, aquele que se apresentaria logo após no cenário ali, onde ele reuniria discípulos
para trazer a salvação dos homens, a salvação dos gentios, a salvação da humanidade. E ele seria ali, numa guerra espiritual, o autor da consumação da nossa salvação e da nossa liberdade. Então, aquele que se apresentara a Josué é de concordância múltipla, que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então, o comentarista prossegue no subtópico 2, perto de Deus. E é legal a gente destacar a atitude de Josué, que foi de se aproximar diante daquele que se apresentara como sendo o Senhor Todo-Poderoso. E o comentarista mais abaixo, trazendo uma aplicação, ele vai dizer que nos dias atuais, Deus pode levantar pessoas que sejam como Josué, que se aproximam de Deus, a fim de que sejam direcionadas e guiadas por Deus, de forma que possamos contribuir para a obra dele. Então, trazendo uma aplicação aqui rápida para nós. Aproxime-se de Deus. A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me encontrareis. E mais abaixo, em Jeremias, não me recordo o capítulo, mas na tela vai aparecer, Deus declara que serei achado de vós. Então, Deus se permite ser achado. Busque a presença de Deus. Busque ter um encontro com Deus que transforme a sua vida, de forma que você possa testemunhar e servir de testemunho para concluir que a palavra de Deus e comprovar que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. E Deus ele só irá se apresentar a pessoas que são submissas a Ele, a que estão submissas à sua vontade e à sua palavra. Se encaixe na palavra de Deus, nos padrões que Deus estabelece, na ordem que Deus te dá. Seja como um vaso nas mãos do oleiro, onde ele pode te modelar conforme a vontade dele. E assim, seja vaso para a honra, vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. E prossegue para acabar o tópico 2, que é um novo tempo marcado pela espada. Com Moisés, um dos instrumentos que Deus utilizou para que manifestassem milagres ou uma marca para o povo de Israel é a vara. Tanto a vara ou cajado de Moisés, quanto a vara ou cajado de Arão, o qual foi também posto no lugar santo, no Santo dos Santos ali, como um dos utensílios e objetos santos no tabernáculo. Isso foi com Moisés e Arão, a vara, o cajado. Com Josué, Deus declara ali um instrumento, uma arma, um objeto, a espada, como sendo uma significância, um significativo, uma metáfora para o povo de que o tempo de espada, como disse anteriormente no vídeo, o tempo de juízo de Deus havia chegado. Então, o príncipe do exército do Senhor vinha com uma missão, e era relatar ao povo de que o tempo de juízo de Deus chegara. E chegando já no tópico 3, que tem por título Deus fala com Josué. O comentarista ele vai falar sobre a falta de discernimento que Josué ali teve em primeiro momento, onde ele duvidou, questionou, indagou acerca da pessoa que se apresentara a ele, se ele era um deles, ou seja, aliados, se assim podemos dizer, ou se era um dos inimigos do povo de Deus. Então o comentarista ele vai trazer ali um entendimento, trazer a nós o conhecimento para que nós tenhamos cuidado com a falta de discernimento, onde nós devemos saber qual é a revelação do Senhor que nos traz certeza de que é Ele quem falou, que é Ele que se apresenta até nós dizendo. Então, discernimento espiritual também é uma recomendação ali do apóstolo Paulo, para que eles tenham discernimento. Também o apóstolo João, nas suas cartas, vai dizer para que haja um discernimento dos espíritos. Então, tudo isso importa para a vida de um crente, o discernimento. Em meio a tempos de tanto engano, tanta fraudulência, nós temos que ter um discernimento e um despertamento quanto às coisas de Deus, sabendo quais são as verdadeiras. No subtópico 2, o comentarista também vai relatar e trazer ênfase à ação de Josué, que é a adoração que ele faz ali naquele momento, reconhecendo a pessoa, a divindade, a pessoa de Deus que estava à sua frente. Então, ele se inclina em ação de adoração, em forma de redenção
aquele que estava à sua frente. Isso é elogiado e enfatizado pelo comentarista. Que essa deve ser a nossa atitude, se render aos pés de Deus e ouvirmos o que Ele tem para dizer a cada um de nós. E o que Ele tem para dizer, já chegando no subtópico 3, é para que nós tenhamos reverência e santidade a Deus. E saibamos qual é o caminho que Deus quer nos propor, o caminho que nós devemos seguir, as direções que devemos tomar, o que nós devemos considerar, o que nós devemos enxergar nesse caminho. É a vontade de Deus. Nós devemos ter somente os olhos para a palavra de Deus e a sua vontade, onde ali em Mateus está descrito para que nós não sejamos tragados, nós não sejamos ali pegos de surpresa na vinda do Senhor pelos cuidados da vida. Então que a nossa direção, que os nossos olhos, eles estejam levantados para ver a direção e o caminho que Deus quer nos propor. E considerar, perceber o que Deus tem para cada um de nós. Porque com algum propósito, com certeza Deus te chamou e você é um escolhido. Assim como Josué, nós recomendamos, recomendação mútua de que você tenha um encontro com Deus. Isso irá firmar a sua fé, irá te trazer benefícios, bênçãos espirituais que servirão para todas as outras pessoas. A sua vida ela deve ser marcada pela presença de Deus. Paulo vai dizer ali em Gálatas, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, que você seja transformado, que você entenda o propósito para o qual Deus te chamou, porque certamente Ele tem uma palavra de força e de ânimo para você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, fique com essa palavra, fique com essa lição. Josué nos dá o exemplo de obediência e fé e certeza nos planos de Deus. Ele confia no Senhor e esse também é o nosso dever. Chegamos ao fim da nossa aula e eu vou fazer todo aquele ritual. Se você até aqui não deixou o seu gostei, pela misericórdia e a graça de Deus, deixe o seu gostei, o seu curtir, o seu like, para que a gente esteja cada vez mais motivado e sinta que vocês estão gostando. Se você tiver alguma sugestão, deixe aqui embaixo. Nesse momento eu quero convocar aqui, Érica, Miriam, Samira, Kelvin, deixe sugestão aqui embaixo do que vocês querem, do que vocês desejam ver no próximo vídeo, nos próximos vídeos, o que vocês acham que pode melhorar, deixa aqui embaixo que nós vamos estar avaliando, tá bom? E convide os irmãos aí para que assistam essa aula também e sejam edificados, que eles tenham um encontro com o Senhor, de forma que você também tenha um encontro com o Senhor. Essa é a nossa recomendação, irmãos. Fiquem com Deus, inscrevam-se e aguardem os próximos vídeos. E se você não viu os anteriores, assista e seja edificado pela palavra do Senhor. Forte abraço, que Deus abençoe.